Então, fala aí, rapaziada. Peço de antemão desculpa já pelo fato de que eu sei de que esse vídeo vai ter umas travadas. De repente até trava na hora que eu estou pedindo desculpa pelo fato de que esse vídeo vai estar travando. Então por isso estou falando 2 vezes. Para que você veja que eu estou me desculpando pelo fato desse vídeo estar travando e estar picotando. Mas enfim, eu vi esse memezinho aí no Face. E isso me motivou a vir aqui gravar esse vídeo tentando responder esse cuico. Ó, um sinal de interrogação. Então quer dizer, eu nem sei se isso aí é uma pergunta. Só sei que é uma pergunta por conta desse. Será que é só imaginação? Enfim, será que cada espermatozoide é uma pessoa diferente? Ou será que todos dariam na mesma pessoa no final? Cara, tudo bem, essa é uma pergunta que cabe para um cara que não tem conhecimento zero aí de biologia, né? Matou essa aula aí, né? É porque, respondendo de forma direta, um espermatozoide não dá origem a uma pessoa. Uma pessoa depende, um espermatozoide, para que possa um dia vir se tornar uma pessoa, depende, na verdade, de encontrar um óvulo. O espermatozoide é uma célula germinativa e o óvulo é também uma célula germinativa. O espermatozoide é um gameta, uma célula germinativa, ou um gameta masculino, e o óvulo é um gameta feminino, uma célula germinativa feminina. O óvulo é como se fosse só metade da pessoa. Metade do material genético de uma pessoa vem com o espermatozoide. E a outra metade do material genético da pessoa vem com o óvulo. O espermatozoide traz a carga genética do pai e o óvulo traz a carga genética proveniente da mãe. É por isso que uma criança tem características da mãe e do pai. Porque uma criança é originalmente um encontro de um espermatozoide com um óvulo. Então, se o espermatozoide depende de encontrar um óvulo para se tornar uma célula ovo, um zigoto, né? Que é como se fosse uma sementezinha, né? Então um espermatozoide depende, antes de mais nada, do tipo de óvulo que ele vai encontrar. Uma mulher, né, ela libera um óvulo a cada ciclo, né, menstrual, vamos dizer assim, de fertilidade. E cada óvulo dela é diferente do outro. Ou seja, se um espermatozoide qualquer fertilizar um óvulo, vai dar origem a um tipo de pessoa, porque esse óvulo tem determinada característica genética. Mas se esse espermatozoide esperar esse óvulo passar para encontrar o próximo, quando ele, na mesma mulher, né, houve a ovulação da mulher, só que o espermatozoide aqui está lá dentro do útero da mulher lá, na trompa uterina, diga-se de passagem, né? Ele fala assim, não quero esse óvulo não, quero o próximo. Esse óvulo aqui é igual a esse segundo? Não. O primeiro óvulo que a mulher liberou tem um material genético. O segundo óvulo que ela vai liberar, um tempo depois, já tem outro material genético. Então é impossível que um único espermatozoide, né? Cadê? Se cada espermatozoide é uma pessoa diferente, será que todos... Não tem como, não é nada a ver. Essa pergunta até cabe, ela até é meio intuitiva. E era uma pergunta que era legítima antigamente, né? Antigamente, o que eu falo aqui é pelo menos 300 anos atrás, né? De 300 anos para trás. Essa ideia surgiu mais ou menos lá na Grécia Antiga, né? As pessoas acreditavam que o homem tosava com a mulher e injetava dentro da mulher uma pessoinha pequenininha, né? Que iria se desenvolver no útero da mulher. É como se fosse uma pessoazinha minúscula lá, que para crescer dependeria do óvulo. Do óvulo não tinha nenhuma noção de óvulo. A semente vinha só do homem, né? A semente vinha do homem e a mulher seria uma espécie de terra fértil, seria só uma incubadora. Então, aí sim poderia se pensar que de repente todos os espermatozoides produzidos pelo homem de alguma forma seriam iguais, né? Porque não tinha noção de que havia material genético e esse material genético, os genes se separavam de forma independente e tal, aquela coisa que Gregor Mendel falava, segregação independente dos fatores que a gente hoje chama de genes.
o pai, o cara, uma pessoa pode ter um gene para olho azul e para olho castanho. Só que o gene para olho castanho é predominante e o gene para olho azul não se manifesta, por isso ele tem um olho castanho. Mas, no entanto, ele tendo o gene para olho azul, o filho dele pode vir a ter olho azul dependendo da herança da genética da mãe, certo? O fato é que, mesmo sem conhecimento de genética, você observando que o mesmo homem, tendo filho com mulheres, com a mesma mulher, os filhos deles são diferentes. E muitas vezes ele consegue ter filhos gêmeos, né? Gêmeos de... não a partir de um único espermatozoide, mas talvez de espermatozoide diferente, porque a mulher pode liberar 2 óvulos ao mesmo tempo, é isso? E esse camarada pode engravidar a mulher ao mesmo tempo com um menino e uma menina, né? Esse cara, então, tipo assim, essa pergunta realmente é uma pergunta bem inocente. Mas aqui, ó, para me mostrar a figurinha a vocês aqui do rolê, espero que esse vídeo não fique travando. Meu Deus do céu. Vou ter que gravar de novo, tá entendendo? Então, mas a ideia aqui é o seguinte, ó. Depois que o espermatozoide encontra o óvulo, né, a união dos dois, cada um com metade da carga genética necessária para formar uma pessoa, eles formam a célula ovo. Essa aqui sim seria a semente, né? Porque, pensa bem, algumas pessoas poderiam pensar que, fazendo uma analogia, né? Se um espermatozoide contém ali as informações, todas as informações para formar uma pessoa, determinada pessoa, é como se dentro do espermatozoide, sendo que eles não tinham ideia de espermatozoide na época, né, rapaziada? Ali, ó, sêmen ali e tal. Então, a gente poderia, se um espermatozoide tem todas as informações para formar uma única pessoa, seria uma pessoa que estaria dentro ali esperando só para se desenvolver. Deixei a porta ali atrás ali aberta, ali semi-cerrada. A gente poderia fazer uma analogia pensando que o espermatozoide é uma espécie de semente e a mulher seria a terra. Então, a gente poderia também pensar que dentro de uma semente de feijão, por exemplo, tem um pezinho de feijão pequenininho lá dentro que só esperando encontrar a terra fértil para se desenvolver e tornar um pezão de feijão. Mas se você abrir um caroço de feijão, você não vai encontrar pé de feijão nenhum lá dentro. Vai estar lá dentro uma espécie de célula germinativa que não indiferenciada, vamos dizer assim, né? O próprio Aristóteles, grande filósofo Aristóteles, né, que nasceu em 1384, 382 a.C., morreu em 320 e pouco a.C., ou seja, viveu no século IV a.C., o grande Aristóteles, filósofo aí, né? Ele teve uma sacada genial que foi observar o desenvolvimento do embrião de galinha, ou seja, ele quebrava os ovos de galinha em diferentes fases de desenvolvimento ali do pintinho, vamos dizer assim, né? Ele percebeu que na verdade não existia no momento inicial ali do desenvolvimento do pinto, ele não via um pintinho pequenininho que ia crescendo, ele via na verdade uma coisinha indiferenciada, né? Que com o passar dos dias, né, aí sim ia aparecendo o bico, a pena, as asas, a pata, os olhos do pinto. Ou seja, é só com o tempo que ia se desenvolvendo os órgãos do pinto. Ou seja, a ideia de que o pintinho sairia já pré-formado do galo, né, e só iria se desenvolver na galinha, era uma ideia já que Aristóteles já mostrou que não tinha muito a ver. Apesar de que, de qualquer forma, a parte fundamental é que essa semente teria origem exclusivamente no órgão sexual masculino, né? Mas a semente aqui, ó, considerando aqui que isso aqui é a semente, né? Ou seja, aquela célula que pode dar origem a um ser completo, né? É resultado do encontro de duas metades de semente, vamos dizer assim, do espermatozoide e do óvulo. Enfim, essa célula aqui está na tuba uterina da mulher lá, né? Aqui o material genético está aqui no meio aqui, ó. Que metade veio do espermatozoide, outra metade veio com o óvulo, né? Essa célula se divide
essa célula aqui se divide por divisões mitóticas, conservando o material genético. Uma célula dá origem a duas dá origem a 4. Opa, aqui é 4, botei 5, né, rapaziada? Dá origem a 4 dá origem a 8, até formar aqui esse aglomerado de célula, que depois de algum tempo começam a se diferenciar. Células que são completamente iguais começam a se diferenciar para formar tecidos. Tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido muscular. São células com o mesmo material genético, tá? E essas células aqui também se organizam em órgãos, tecidos se organizam em órgãos se organizam em sistemas para desempenhar a função, e no sistema forma uma pessoa, um indivíduo. Certo? Não sei se está ficando claro aí. Então, mais com relação à genética ali, né? Então, mais com relação à genética. Como é que é esse lance aí da genética? Então, o espermatozoide ele é formado ao longo da vida do homem, né? Tem uma célula que a gente chama de espermatogônia, que é uma célula que a gente chama de célula 2N. Vou tentar dizer para vocês aqui o que é 2N. Que ela procede de uma divisão meiótica, e a célula 2N se torna uma célula M. Ao invés de ela ter 2 cromossomos, ela passa a ter um cromossomo só. Ou seja, ela não tem o seu cromossomo homólogo, né? Que é isso aqui, ó. Deixa eu só ampliar um pouco. Essa célula aqui, ó, cadê? É uma célula 2N. Por quê? Isso aqui, gente, é o DNA, né? É o DNA organizado na forma de uma cromatina. Isso aqui é o DNA organizado na forma de cromossomo, ou seja, é o DNA compactado, né? Mas assim, durante uma vida normal de uma célula, né, o DNA se encontra assim soltinho e tal. O DNA se organiza em cromossomos. Nós temos 46 cromossomos, nós seres humanos. Essa célula aqui, essa célula hipotética, a gente pode perceber que só tem 2 cromossomos. Tem animais que tem 10 cromossomos, outros têm 50 cromossomos. Não sei se existe algum tipo de ser vivo que tem apenas 2 cromossomos, mas aqui está uma célula hipotética com 2 cromossomos. Esses cromossomos são muito iguais, muito semelhantes entre si, né? Eles são uma espécie de irmãos gêmeos. Eles são cromossomos homólogos. Aqui, nesse cromossomo, está cheio de genes, né? São vários genes que tem aqui, ó. Esse aqui especificamente, né, foi destacado um genezinho aqui, ó, o gene azão. E o irmão gêmeo desse cromossomo tem um outro gene que é homólogo àquele ali, que é o gene azinho, né? A gente pode dizer que o gene azão é um gene dominante, ou azinho é um gene recessivo. É o mesmo gene, mas com 2 versões diferentes. Supondo que esse gene é o gene para tonalidade de olho, olhos. Azão seria olhos castanhos e azinho seria olho azul. Se essa célula aqui é a célula de um cara, né? E se o gene para olho castanho é dominante, a gente vê que esse camarada aqui tem o olho castanho, apesar de que ele tem um gene para olho azul. Só que o olho azul não se manifesta porque ele é recessivo, certo? Então, essa célula aqui, ela, no processo de divisão, célula 2N por isso, tá, rapaziada? Então, toda célula tem 2 versões para o mesmo gene, ou o mesmo gene que vem par, tá vendo? Vem par aqui, ó, são 2N. Então, os cromossomos duplicam-se. Tá aqui, ó, o cromossomo duplicado, ó. O gene para olho castanho agora aparece 2 vezes, e o gene para olho azul agora aparece 2 vezes. É um cromossomo só, e aqui é outro cromossomo. Então aqui continua sendo 2 cromossomos, só que são cromossomos duplicados. Continua sendo uma célula 2N. Só que ao invés da gente ter, como a gente tinha aqui, né? A gente tem aqui, ó, uma célula 2N, né? Porque o cromossomo tá em par, ó, é um par de cromossomo. A gente tem os 2 genes, ó, gene 1 e gene 2, gene azão, gene azão. Então a gente tem 2N
2C, certo? Essa aqui também é uma célula 2N, essa aqui, ó, porque a gente tem um cromossomo, dois cromossomos, são dois cromossomos. Só que agora cada cromossomo está duplicado, então ele tem um geneazão, dois geneazão, mais um genezinho, dois genezinhos, ou seja, 4 genes, né? Duas versões de cada gene. Então a gente diz que é uma célula 2N, 4C. Mas o importante aqui é o fato de ela continuar sendo 2N, né? Então, na divisão da célula, a divisão da célula é dividida em fases, né? Aqui, ó, na intérfase, os cromossomos duplicam-se. Na primeira fase aqui, que a gente chama de intérfase, né, se duplicam-se. Os cromossomos duplicados emparelham-se, ou seja, eles ficam um do lado do outro ali certinho, né? Aqui, ó, desse cromossomo a gente chama de cromátide. São cromátides irmãs. E esse cromossomo é irmão desse, mas sendo que cada um tem sua cromátide irmãs duplicada, né? Cadê? Emparelhados. Aí o que acontece? Esses cromossomos, eles vão se dividir. A célula vai se dividir e cada cromossomo vai para um lado. Esse cromossomo aqui vai para esse lado aqui e esse cromossomo aqui vai para esse lado aqui. Aqui a gente já tem uma célula, não é uma célula 2N mais, é uma célula que seria, né, na verdade, a célula 1N. Mas a gente precisa botar um aqui, então a gente diz que é só uma célula. Opa, então esqueci. Só uma célula N, né? Aqui, né? Uma célula N, porque é um cromossomo só, apesar dele estar duplicado. Ou seja, é uma célula N mais 2C, porque a gente tem ela duplicada, os dois genes aqui, ó, gene 1 e gene 2, sendo que é o mesmo gene. São genes homólogos, né? Uma célula, esqueci o nome, mas enfim, e aqui também é a mesma coisa. Uma célula N é um cromossomo só com os dois genes tal. E aqui esses cromossomos, essas cromátides irmãs, né, que está nesse único cromossomo, se separa. É uma redução, então, é uma célula igualmente que só tem um cromossomo, ó, igual essa aqui só tem um cromossomo, só que o cromossomo está duplicado. Essa aqui tem um cromossomo simples, ou seja, só tem um Azão, um gene aqui, ó, ou seja, um gene, um C, ou simplesmente NC. E aqui também, certo? O que a gente pode observar aqui, rapaziada? Que essa célula aqui que tem os dois genes, que seria, né, aqui já seria os espermatozoides, vamos dizer assim, né? Seria tipo assim, né? O espermatozoide aqui, pá, e aqui a perninha dele assim, ó, conforme a gente vê, né? Aqui seria a cabecinha do espermatozoide, onde estaria o material genético. Esse aqui é o material genético. Aqui o gene para olhos castanhos está aqui, ó. E esse outro espermatozoide aqui, ó, né? Vou botar aqui a caudinha dele aqui, ó. Só para a gente visualizar o negócio direitinho. Aqui é um tipo de espermatozoide. Transmite a mitocôndria do bicho, né? Aqui também outro espermatozoide. Esse espermatozoide aqui traz o gene para olhos castanhos e esse espermatozoide aqui traz o gene para olho azul. Vamos ver se vocês vão conseguir entender isso aqui, ó. Essa célula aqui, que é a célula do pai, ele tem o pai da criança tem dois tipos de genes para olho azul, para cor de olhos, né? Que é o fenótipo, cor de olhos. Tem o gene azão e o gene azinho, supondo que esse aqui vem do pai dele e esse aqui vem da mãe dele, de origem paterna, de origem materna, certo? Então, quando o espermatozoide levar esse gene aqui para o óvulo, né? Esse aqui será, na nova criança que surgir, o gene de origem paterna. O outro pedaço, né, porque todos os cromossomos aparecem pares, o outro pedaço vai vir do óvulo. Por exemplo, de repente vem um outro gene para cor de olhos azuis, azim. De repente vem do óvulo lá um azim,
Isso aqui seria um cromossomo, tá, gente? Seria um azinho, encontraria com esse azinho, aí formaria... rapaz, um azinho de novo. Azinho do espermatozoide e o azinho do óvulo. Mas o óvulo também pode trazer um gene azão. Então seria o azinho do espermatozoide, o azão da mãe, do óvulo. Aqui seria um indivíduo de cor castanho, porque o castanho é predominante, né? Só teria olhos azuis se fosse um homozigótico recessivo, os dois azinhos. Ou seja, a mãe teria que trazer azinho e... Mas de qualquer célula pode dar origem a dois tipos de espermatozoides diferentes com relação a um par de cromossomo. Como nós, seres humanos, temos 23 pares de cromossomo, ou 46, é claro que o número de espermatozoides que podem se originar é muito maior. Então, ou seja, quando o camarada lá produz espermatozoides, cada espermatozoide vai ser um diferente do outro, porque vai ter diferentes combinações genéticas que pode dar origem a esse óvulo, porque os genes se separam de forma independente. Sem falar que esses genes podem se misturar, os cromossomos podem trocar pedaço um com o outro, de forma meio que aleatória, processo chamado de crossing over, e pode aparecer diferentes tipos de espermatozoides. Aqui é um espermatozoide com uma carga genética, um espermatozoide com outra carga genética. Se você considerar o ser humano e o número de possibilidades de espermatozoides, só considerando isso aqui, de forma simples, a combinação de diferentes genes, né? Porque vamos pegar uma outra coisa aqui para ver se uma célula com 4 cromossomos, aqui tá, a gente tem 4 cromossomos, já é um número maior de cromossomo, né? 2 pares, o gene Azão em um cromossomo e o gene Bzão em outro cromossomo, enfim. Aí aquele processo de duplicação, aqui você consegue enxergar melhor os cromossomos porque eles estão condensados, né? Lá na verdade a gente tem a cromatina. Aqui eles estão condensados e duplicados, um cromossomo, 2 cromossomos, 3 cromossomos, 4 cromossomos. São cromossomos diferentes. Esse aqui tem um gene para, de repente, cor de olhos, o azão, azinho, conforme falou, e esse aqui de repente seja característico para cor de cabelo. E daquele mesmo esquema, esses gametas aqui, mais cromossomos a gente coloca, maior o número de combinações possível. Azão com Bzão, azão com Bzão, azão com azinho com Bzinho, ou azão com Bzinho, Bzinho com Bzinho, enfim. Considerando 23 pares de cromossomo, que é nosso cariótipo, nós temos 23 pares, ou seja, 46 cromossomos, é possível, só nessa tipo de brincadeira aqui, 8 milhões de combinações possíveis. Se a gente for considerar o crossing over e qualquer tipo de mutação genética que pode ocorrer aí durante o processo de divisão meiótica, né, a gente tem que, em termos práticos, quando um camarada produz, porque em cada ejaculação, né, o camarada consegue expelir ali entre 200 e 600 milhões de espermatozoides, sendo que cada espermatozoide é um diferente do outro, né? E se eles são diferentes, naturalmente eles têm que dar origem a diferentes pessoas, e sem falar que ele também irá encontrar diferentes óvulos. Enfim, eu não sei se está dando para entender aí, mas o rolê é mais ou menos isso aí. Esse aqui a gente viu, né? Aqui é o nosso cariótipo,